Glória, glória a Deus, né? Mais uma noite fria, e nós estamos aí em mais um culto online. Quero agradecer a você que está aí, né? Estamos hoje com a voz meia difícil, mas Deus é bom, né? Vamos puxar a cortina aqui um pouco, ficou melhor. Graça e paz, né? Muito bom, mais um culto no seu lar. E juntos aí vamos trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Né? Tivemos ontem um culto abençoado e hoje não é diferente, né? Apesar de frio aqui, muito frio, né? Eu tô agasalhado, rapaz, o céu tá gelado demais, né? Mas a natureza, né? Ouvir e crer Rolândia, quero agradecer aí a você que está juntamente comigo nessa live, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Hoje às 20h30, amanhã às 20h30, né? Amanhã sexta e sábado às 20h30. Então nós teremos, era para nós ter o culto hoje, amanhã e sábado, né? Mas aí como o apóstolo Eber não fez o culto ontem, nós aproveitamos e fizemos aqui, né? É muito importante isso, né? Quero agradecer aí a você e convidar você a fazer parte do Ouvir e Crer Rolante. Venha junto com nós, venha aí conhecer o ministério, conhecer o Ouvir e Crer, né? E você vai aprender da palavra de Deus, você vai aprender do Evangelho. É importante isso, né? Muitas vezes nós ficamos no sistema aonde nós vivemos com um jugo pesado, com um jugo difícil, né? Mas eu quero convidar você a vir para o Ouvir e Crer, né? Hoje nós estamos online, né? Mas eu creio que agora ainda no mês de junho, se Deus assim aprovar, nós vamos fazer online, vamos fazer presencial, né? Aqui na minha casa mesmo, na minha sala, né? É importante isso daí, né? Você está juntamente conosco aí, né? Então, e você que quiser semear no reino, né? Você que quiser ofertar, durante essa live você pode ofertar, né? Você pode contribuir aí, né? Você pode semear, você aí do TikTok também, que quer aí contribuir, quer nos ajudar, querido. Venha, nos ajude. É importante. Amém, querido? Que Deus abençoe. E hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, né? Uma palavra de Deus para os nossos corações, né? Ontem nós falamos sobre ansiedade, né? E hoje nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós falamos um pouquinho ontem, né? Eu entrei falando um pouquinho, mas hoje nós vamos aí meditar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E eu quero que você preste bastante atenção na palavra, você aí também preste bastante atenção na palavra, para que essa palavra ela possa mudar o teor da sua vida. Entende? Então é o momento da palavra, não saia da sala, fique na sala, fique aí e você vai ver o quanto que Deus vai trabalhar. Nós estamos um pouco com a garganta meio raspando, né? Mudança de tempo, mas eu já louvo a Deus pelos milagres, pelas curas, pela libertação. Amém?
Lucas 8:42. Vamos lá para Lucas, capítulo 8, né? E o verso de número 42. Ei, rapaz. Vamos lá. 8:42. Você que está aí na sua casa, né? 8:42 diz que enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com o médico, sem que ninguém pudesse a curar. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia estancou. Então veja bem que uma mulher que havia 12 anos sofrendo de um mal, sofrendo de uma enfermidade. 12 anos, essa mulher vivia sofrendo. 12 anos, essa mulher vivia padecendo. 12 anos. 12 anos sofrendo. 12 anos padecendo, né? 12 anos sendo humilhada. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de vários médicos. Querido, quando nós não temos entendimento de palavra, quando nós não temos o entendimento da palavra, nós agimos com o entendimento humano. E quando nós agimos com o entendimento humano, querido, nós erramos. Veja bem que essa mulher, 12 anos, ela sofreu, gastou, né? E sem, contudo, nada de melhorar a sua saúde. Pelo contrário, indo de mal a pior. Aí, o verso 27 diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama do Mestre, quando ela já não tinha mais recurso, quando ela já não tinha mais da onde tirar os seus recursos. Lembra que ontem eu falei, né, que nós vivemos num mundo de ansiedade, num mundo ocioso, e nós deixamos de crer no Evangelho, nós deixamos de crer na palavra, nós deixamos de crer naquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou consigo todas as nossas doenças. Você está entendendo? Quando eu passo a confiar na palavra, quando eu passo a crer naquilo que a palavra está dizendo. Lembra que eu falei ontem na mensagem que se você disser a este monte, né, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você diz. Você lembra? O que eu estou dizendo? O que as minhas palavras estão falando?
É importante isso. É muito importante. E muitas vezes nós não cremos na palavra. Nós somos meramente religiosos. E o que nós queremos levar para você é você aprender que tudo é através da oração em línguas. Quando eu oro em línguas, quando eu oro em línguas, eu oro a Deus. E eu orando a Deus, eu consigo um crédito maior com Ele. Porque Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. A Bíblia diz que essa mulher, que havia 12 anos ia sofrendo de uma hemorragia, ela gastou tudo que ela tinha, querido. Será que quando ela tinha o dinheiro, ela não ouviu a fama de Jesus? É aquilo que eu disse, muitas vezes eu quero ser maior do que Jesus. Muitas vezes eu quero tomar decisões e eu não quero deixar Jesus tomar decisões. E eu preciso deixar Jesus agir na minha vida. De forma que o milagre acontece. De forma que a cura acontece. E que vem um sobrenatural de Deus na nossa vida. E esse sobrenatural que Deus tem para nós, né, como está ali em Romanos 8:1, nenhuma condenação há, querido, para aqueles que estão andando segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. O que eu preciso agora, querido, é crer. O Antigo Testamento você tinha que fazer. No Novo Testamento você tem que crer. Tomar posse daquilo que é seu. Você tem um documento na mão. Né? Muitas vezes nós temos um documento na mão, mas nós não sabemos para que serve aquele documento. Nós temos a Bíblia na nossa mão, mas nós não sabemos como manuseá-la. Você sabia que dentro da sua palavra tem salvação, tem libertação, tem prosperidade, tem de tudo que você precisa, saúde. E nós precisamos entender isso. Eu preciso entender isso. E essa forma que Deus tem para trazer a essência. Agora, essa mulher, ela tinha um problema. Ela não tinha a liberdade que Jairo teve. No versículo 21, Jairo chega, se prostra e Jesus não para, ele continua andando. Arruma a casa de Jairo. E no meio no meio do caminho surge essa mulher. Surge essa mulher sem nome. Só uma mulher do fluxo de sangue. E ela começou a gerar algo dentro dela. Todo milagre na nossa vida, ele precisa ser gerado. Você sabia? Essa mulher, quando ela ouviu a fama de Jesus, ela começou a dizer para ela mesma, se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Ela começou a gerar. Antes dela ir tocar na orla de Jesus, ela já estava curada. Sabia?
porque ela gerou o milagre. Falando consigo mesmo. Por isso que Marcos diz assim, se você disser este monte, ergue-te no mar, lança-te e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você fala. Então o problema, muitas vezes, está naquilo que eu estou falando. Mas por que isso? Porque nós somos treinados numa religião. Nós somos treinados que você tem que ser miserável. Somos treinados. Mas quando eu tenho pleno conhecimento da palavra, quando eu tenho pleno conhecimento do Evangelho, quando eu tenho um relacionamento com Cristo, através da oração em língua, que é importante isso, porque quando você ora em língua, você ora a Deus, é você e Deus. Porque quando você ora em língua, você começa a treinar o seu espírito. O ouvir e crer Rolândia é isso, é oração em língua, é meditação da palavra. É algo tremendo. Né? Não é mais uma igreja. Ah, vai abrir agora mais uma igreja. E não, ouvir e crer não é uma igreja. Ouvir e crer é algo muito mais do que uma igreja. É levar você ao pleno conhecimento da graça. É levar você a andar nos caminhos que Jesus andou. É levar você a andar por cima das águas. É levar você a transportar montes. Quando Jesus disse, se você disser este monte, você pode colocar enfermidade. Você pode colocar o que você quiser. Mas eu tenho que falar. E a minha fala é que vai condizer aquilo que eu creio. A minha fala vai conduzir. A minha fala. O que eu falo é que vai gerar algo nas pessoas. Se eu falo incredulidade, eu creio em incredulidade. Se eu falo fé, né? Porque essa mulher, ela tinha 1 milhão de possibilidade de dizer que ela não tinha condições de ir até Jesus. Primeiro, ela era considerada imunda, ela não podia tocar em ninguém. Segundo, ela era considerada como uma lepra. E ela tinha que romper uma multidão. Olha só. Ela poderia ter dito, não, para mim não dá não. É o fim da minha vida, eu não... Mas dentro dela, gerou um milagre. Dentro dela, ela já começou a se ver curada. Dentro dela, ela já começou a se ver abençoada. A multidão seria mais um preceito para ela passar. E nós, muitas vezes, nós temos essa barreira. Não dá, eu não tenho condição, eu tenho medo. Então, se você tem medo, fique com o seu medo. Você tem que ter fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Sabia? Então a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O que você está esperando? O que eu estou esperando que eu não vejo? Eu já disse que Isaías 53 diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades
e levou consigo todas as nossas doenças. Então eu sou curado. Pastor, você está tossindo? Estou tossindo, mas sou curado. Eu tenho uma palavra. Essa palavra ela vai entrar em choque. Não importa a circunstância, importa o que eu creio. Importa o que eu creio. E se eu creio que eu sou curado, eu creio que eu sou curado. Mas o senhor está tossindo, não importa. Eu preciso combater o mal com a palavra. E quando nós olhamos para esse texto, né, nós vemos que a multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Então a multidão estava apertando Jesus. Você sabia que Jesus não para se eu tocar de qualquer jeito? Jesus só para se eu tocar ele por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Então essa mulher, ela gastou tudo. Aí o verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, né? Ela ouviu a fama de Jesus. Aí ela chega por detrás dele. Chega por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Veja bem que ela tocou por detrás da multidão. Eu creio que não foi fácil ela chegar até Jesus. Eu creio que não foi fácil ela chegar. E eu creio que nesse meio do caminho, muita gente tentou desanimar ela. Nesse meio do caminho, muita gente pisou nela, né? Pessoas que até estavam lá, né? Mas queria ver o barraco armado. Enfim, né? Mas ela rompeu. A nossa vida não é diferente. A nossa vida, nós precisamos romper os obstáculos. Né? Aquilo que fala aqui, fala ali, que não edifica o seu espírito, deixa quieto. Eu tenho uma palavra. Né? A primeira vez, para vocês terem uma ideia, quando já era para a gente estar com Ouvir e Crer aqui em Rolândia há tempo, mas a gente ouviu pessoas dizer, não, isso aí não dá certo não, para, desistimos. E tivemos prejuízo. E agora, quando nós acertamos com o Weber, eu disse, olha, pode falar o que quiser, mas eu vou seguir em frente. Pode falar o que quiser. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E nesta palavra, Deus tem o controle. Pastor, mas o senhor está aí pregando só o senhor e a esposa, porque o menino faz faculdade, não importa. O evangelho vai penetrar no coração de alguém. O evangelho vai penetrar no coração de alguém. E quando esse evangelho penetrar, algo vai acontecer. Algo vai usufruir. Algo vai transpor. Está entendendo? Algo vai transpor. Mas eu preciso crer. Quando Sambalat e Tobias estavam lá querendo impedir que arrumasse as rachaduras dos muros, ninguém desceu.
Então, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás e tocou da meio da multidão e tocou na sua capa. Porque dizia, olha só o que ela dizia, que eu te falei, ela gerou um milagre. Se eu apenas tocar nas roupas dele, ficarei curada. Querida, essa mulher falou isso há muito tempo. Quando ela descobriu a fama de Jesus, ela começou a falar, se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tocar, eu vou ser curada. Querido, não tem demônio que para quando você começa a gerar um milagre dentro de você. Não tem algo que para. Mas eu preciso gerar. Né? Hoje nós temos quantas pessoas doentes. Né? E nós muitas vezes se perdemos em palavras. Por quê? Porque nós precisamos ter uma linha. Oração em língua, meditação na palavra, consagração, jejum. E falar a palavra. Confessar a palavra. Confessar a palavra. Porque ela dizia, se eu apenas tocar, olha que humildade essa, se eu apenas tocar, Jesus não precisa parar não. Vou tocar, mas eu vou ser curada. Imagina a multidão apertando Jesus, querido. Por isso que eu disse que Jesus não para quando você toca de qualquer jeito. Quando você faz aquela oração hipócrita, né? Aquela oração desconexa, né? Sem edificação. Sei lá, né? Eu fico muitas vezes pensando assim, né? Como é difícil, né? E a pessoa muda até a voz para orar. Se é fino em grosso. É. Mas nesta noite eu quero trazer para você um refrigério. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aprenda. Aprenda. Aprenda a proferir a palavra. Essa mulher gerou um milagre. Ela não tinha mais para onde correr. Ela não tinha mais para onde ir. Ela não tinha mais dinheiro. Acabou. Lembra que eu te falei para você que nós queremos muitas vezes ser mais do que Jesus? Que nós queremos resolver o nosso problema. A ansiedade, a ociosidade é muito grande, né? Isso me faz lembrar a passagem de Marta e Maria, né? Que Jesus chega na casa de Marta, né? Deveria ser a hora do almoço, aquele monte de louça na pia, e Marta estava ansiosa. Marta estava ansiosa. Mas a Maria, né? Sentou aos pés do Senhor. Querido, tem momento na nossa vida que nós temos que parar e pegar a palavra e meditar em cima dela. Não adianta eu ficar batendo de lá para cá, batendo de cá para lá, porque não vai dar resultado. Pode dar até resultado momentâneo, mas depois é frustração, é angústia. Pode até dar. Maria não. Maria sentou aos pés do Senhor para ouvir o seu ensino. Será que você tem coragem de tirar 10 minutos do seu tempo para Jesus? Será que nós temos? Ó Jesus. Nem vou falar 1 hora, 10 minutos. Para você ter um particular com ele?
Ou só naquela hora de dormir, aquela oração de caçador, Senhor abençoa meu dia, pai, eu já tá roncando. E aí? Essa mulher, ela tinha algo dentro dela. Ela tinha algo dentro dela que quando ela toca em Jesus, Jesus já sabia que tinha saído milagre. E a Bíblia diz assim: logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Quando ela toca em Jesus, ela sente algo diferente. A hemorragia estancou, parou, acabou. E ela sentiu que o seu corpo estava curado daquele mal. Na hora. Ela tocou na orla. Agora vem aquilo que eu te falei para você. Que Jesus não para qualquer toque. O verso 30 diz assim: E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Então Jesus, ele reconheceu que dele saiu poder, saiu virtude. Ele virando para a multidão, eu imagino Jesus olhando assim para a multidão, ó, e perguntou: quem tocou a minha roupa? O verso 24 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus e apertando de todos os lados. Então quer dizer que Jesus estava sendo tocado. Agora Jesus ele para e pergunta: quem me tocou? Olha que pergunta até desconexa, né? Porque se você está num aglomerado de pessoas, de multidão, automaticamente alguém vai tocar em você, vai resvalar em você, vai empurrar, né? Quando você, por exemplo, está num ônibus cheio, as pessoas empurram para lá, empurram para cá, não é assim? É. Agora Jesus pergunta quem me tocou a minha roupa. Por que será que Jesus? Porque saiu algo diferente dele. Aí os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Aí os discípulos falaram para Jesus: Senhor, o senhor não está vendo? O senhor é cego, não está vendo que a multidão tá te apertando? Aperta. E ainda pergunta quem me tocou? Querido, para Jesus parar, você precisa tocar ele pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa tocar ele pela fé. Nesta noite eu quero que você toque Jesus pela fé. Nesta noite eu quero que você toque Jesus pela fé. Qual é o mal? Qual é a enfermidade? O que tem assolado a sua vida? O que você está passando? Talvez você até está congregando em alguma igreja, mas a sua vida está amarrada. Parece que as coisas não dão certo. Tudo dá errado. E muitas vezes você diz assim: poxa, será que eu estou em pecado? Será que eu pequei? Acho que eu estou pecando. Não, querido. É que falta uma aliança com Deus. Por você congregar, por você ser membro, por você ser obreiro, não significa que Jesus vai parar. Ele vai continuar dando.
Porque tudo gira em torno de fé. Hebreus 11 é claro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Eu posso andar do jeito que for. Se ter fé. Não fé como gentil, como as pessoas do mundo têm. Uma fé diferente. Uma fé que move as ações. E vejo que os discípulos, eles fazem uma pergunta que eu também faria para Jesus. Mas, Senhor, a multidão te aperta. Aí Jesus olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus começou a olhar ao redor. Alguém me tocou diferente. Alguém vai dar um brado aí. Alguém vai dar um brado. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante dele, diante de Jesus. Veja bem que no versículo 22 desse mesmo capítulo, diz assim: Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou aos pés do Senhor, e lhe pediu com insistência: Minha filha está morrendo, venha impor a mão sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus ia com ele. Então Jesus continuou andando. Aqui essa mulher agora, ela já estava curada. Ela já tinha recebido o milagre. Agora ela não era mais uma mulher imunda. Agora ela era uma mulher normal. E então ela amedrontada, né, com certeza, né, porque imagina você 12 anos ali sofrendo, né, e de repente você se vê curado. Eu creio que havia uma deficiência nela, né, 12 anos perdendo sangue, enfim, né. Ela, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Ela declarou toda a verdade a Jesus. Eu falei consigo mesmo, se eu tocar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou ser curado. E o milagre aconteceu. E Jesus então disse, olha, essa mulher precisava de um milagre, não precisava? Ela precisava de um milagre. E Jesus disse, filha, a sua fé salvou você. Jesus não falou que ele curou, falou que a sua fé salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Veja que essa mulher, ela além de ser curada, além dela ser curada, ela ainda foi salva. Você entendeu o teor da mensagem? Quem sabe você está nesta noite preocupado, está ansioso. Pastor, não sei o que eu faço. Eu já estou na igreja e as coisas não andam, travada. Querido, muitas vezes a trava está aqui, ó, na minha língua. Que eu falo. Eu não tenho, eu não posso, eu tenho medo. Isso para mim não vai dar certo, eu não sou capaz. Querido, esquece. Esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse. Então, muitas vezes, o problema está na minha língua. Eu não creio. Eu sou um mero religioso. Por isso que o ouvir e crer não é uma religião. Não. Ouvir e crer, eu conheço ouvir e crer, né, com o Weber, não é uma religião. O ouvir e crer, Rolândia, é uma porta para que você entenda o Evangelho. O ouvir e crer, Rolândia, é uma porta para que você conheça o caminho da salvação. O ouvir e crer, Rolândia, é uma porta que vai te ensinar você a relacionar com Deus e com o Espírito Santo, com Jesus.
através da oração em línguas, do jejum, do propósito. Entende? Então não é mais uma igreja. Não é mais uma religião. Não. Você pode ver que aqui nós pregamos a palavra. Nós ensinamos você a andar em cima de uma palavra. Nós ensinamos você a andar conforme a palavra. E conforme a palavra, você é mais do que vencedor. Conforme a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Romanos 12, renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa mente cauterizada, essa mente atrasada, querido, tem que acabar. Essa religiosidade que você tem, né? Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E através disso, Deus move reinos, Deus move terras para te abençoar você. Então eu quero convidar você a vir para Ouvir e Crer, conhecer. Liga para mim, pastor Antônio, pastor Eduardo, né, como o pastor Heber me chama, né, pastor Eduardo. Venha para Ouvir e Crer. Nós estamos começando, é um grupo pequeno. Não, vai ser, não. Quem vai dar o crescimento no Ouvir e Crer Rolândia é Jesus, é o Espírito Santo. E vai trazer pessoas, né, que estejam com sede da palavra, com sede do Evangelho. Pessoas que vão aprender a andar em cima de uma palavra. Rebalá, chorou, mandar, castor, comará, mandai. Pessoas que vão ser lideradas pelo Espírito Santo. Pessoas que vão ser impactadas pelo Espírito Santo. Pessoas que vão ser introduzidas pelo Espírito Santo. Que quando a afronta vier, você vai já estar liberando uma palavra e batendo de frente. Veio a enfermidade, Isaías 53. Ele levou consigo todas as nossas enfermidades, curou todas as nossas doenças. Pai, eu sou curado. Jesus, mas eu sou curado. Mas eu sou curado. A dificuldade financeira, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu tenho que aprender a combater com a palavra, querido. Eu não posso concordar com aquilo que o diabo soca na minha cabeça, com aquilo que a religião soca. Rapaz, isso me noja. Nós temos uma palavra aqui. Muitas vezes nós ficamos apegados à placa de homem, e que isso aqui, aquilo aqui. Querido, eu tenho que me apegar ao Espírito Santo e deixar ele fluir dentro de mim. E ele fluindo dentro de mim, rei lastoriande colmanai, as coisas vão fluir. Então eu quero convidar você, hoje é agora, amanhã à noite, nós vamos estar aí novamente. Você pode deixar os comentários, depois eu vou estar respondendo. Agora eu não consigo responder, que eu estou ao vivo. Mas deixa lá os comentários. Ou manda um zap para mim, 43 988 48 7976. Não deixe de semear no reino. Não deixe o diabo minar essa semente que você tem para o reino. A oferta. Seja um dizimista do Ouvir e Crer. Honra a paternidade do pastor aqui, que está. Como eu honro a paternidade do Heber na minha vida. O Heber, ele é o meu pai espiritual, onde a gente se alinha. Tem hora que ele dá uns puxões de orelha em mim, fala, pastor Eduardo, não é por aí, vai devagar, né? E é isso aí. Porque nós somos unidos no mesmo espírito. Ele está em Goiânia e eu estou aqui. Agora nós temos um irmão de Araponga também que descobrimos, né? É importante isso, querido.
e junto vamos fazer uma grande obra nessa cidade. Amém? Querido, quero chamar você a ofertar, contribuir nesta noite. A nossa chave do Pix é o 43 98848 7976. Ajude o Ouvir e Crer Rolândia. Nós estamos aqui para atender você. Você pode ligar no nosso telefone fixo, que é o 37 72 20 99, ou no meu WhatsApp, que é o 43 98848 7976. Amém? Ajude essa obra. Semeie, seja um dizimista. Muitas vezes a tua finança está travada porque você tem a mão mirrada. Não quer ofertar, não. Não vou ofertar nada. Pastor Antônio, oferta, querido. Abre a mão e Deus vai multiplicar a tua sementeira. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo final de noite de quinta-feira. E amanhã, às 20h30, eu estou aqui de volta. Um grande abraço, graça e paz. E uma boa noite para você.